Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo da Epístola aos Romanos, com a ajuda do ministério escrito do irmão Bruce Anstey. E, é claro, a ajuda principal do nosso Senhor. E o tema que a gente vai continuar é sobre a necessidade da libertação do pecado. A gente já viu esse primeiro parágrafo, mas, de qualquer forma, vamos ler novamente, para relembrarmos. A necessidade da libertação do pecado. Não muito tempo depois de ser salvo, o crente descobrirá sua natureza caída, pecadora, impondo-se em sua vida de alguma forma pecaminosa. Assim, ele descobrirá que ainda tem a mesma natureza carnal que tinha antes de crer no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, será um choque considerável quando um novo convertido perceber que ainda é capaz de cometer todos os tipos de mal. No entanto, ele deve aprender que ser perdoado, justificado e reconciliado não significa que os cristãos não podem mais pecar. Ao contrário do que possa ter pensado sua natureza caída, sua natureza caída não foi removida ou melhorada por sua conversão a Deus. Ele deve aprender que, se deixar a rédea solta em sua vida, poderá cometer qualquer pecado imaginável. Quando Deus nos salvou, ele poderia nos ter glorificado imediatamente. E, assim, teríamos sido libertos da natureza caída pecaminosa e nunca mais pecaríamos novamente. Ele também poderia ter nos levado direto para o céu no momento em que cremos, e seríamos poupados de muitas experiências dolorosas e humilhantes com a carne. No entanto, a sabedoria divina escolheu nos deixar neste mundo para percorrermos o caminho da fé com a natureza caída pecaminosa em nós, mas também com o meio de torná-la inativa. A eficácia da libertação prática do poder do pecado será encontrada na medida em que andarmos no Espírito, em comunhão com o Senhor. Como diz em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Assim, nosso estado e nossos desejos estão sendo constantemente testados em relação à nossa disposição de andar com Deus em santidade. Então, vamos ver a referência citada aí em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Eu vou ler aqui a partir do 13, do parágrafo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse é o versículo citado no texto. Ficou melhor a tua voz agora, Michel, quando colocou o fone aí. Bem mais próximo.
Michel, seu microfone. O que é que tem, irmão? Estava fechado. Mas eu não estou falando, não. Concluímos aqui o texto. Se algum irmão reunido ao nome do Senhor quiser comentar, né, fique à vontade. Estou tendo um problema aqui, Dal, que a página está descendo. Algum problema no meu notebook. O irmão pode compartilhar no seu? Então, irmãos, a gente vê nesse... Michel, você ia falar? Pode falar. Desligou o seu microfone agora. Tá dando para ouvir, Michel? Seu microfone está desligado. Agora, Pronto. Tá me ouvindo agora? ouvindo. Travou tudo aqui. Nesse parágrafo a gente vê o ponto que, primeiramente, o irmão Bruce, ele enfatiza o fato de que a gente já poderia estar no céu a partir do momento que a gente creu no Senhor Jesus. Por quê? Quando a gente crê no Evangelho da Graça de Deus, e somos habitados no mesmo momento pelo Espírito Santo, nós já somos capacitados a estar, né, na glória de Deus, porque nos tornamos filhos de Deus através da nova criação. E é importante frisar que essa nova criação, ela é perfeita, como os filhos de Deus devem ser. Então, nós nos tornamos perfeitos aos olhos de Deus a partir do momento que a gente crê, porque Deus vai ver na gente o seu Filho amado, né, o Senhor Jesus Cristo, e somos chamados a essa posição de filhos também. Então, aos olhos de Deus, nós somos santos, já. Não é algo que a gente vai conquistar futuramente, e também não é uma posição que nós vamos conseguir quando houver o arrebatamento, que é quando a gente, na prática, vai perceber o nosso corpo glorificado e o momento em que nós seremos semelhantes a Cristo na sua moralidade e também no seu físico, né, com o corpo glorificado como o dele está. Mas se Deus, ele nos deixa aqui na terra, mesmo já com essa nova criação, e nos faz ainda, né, nós continuarmos aqui com a velha natureza, a natureza de Adão, aqui na terra, é para um propósito, que entre outros propósitos, aprendemos principalmente a dependência de Deus e também a obediência, que a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ele aprendeu a obediência também. Deixa eu ver onde é que está esse versículo. Em Hebreus.
Se algum irmão lembrar, é Hebreus capítulo 5, verso 8, Dal, por gentileza. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, esse versículo mostra que o Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência, porque o Senhor foi feito homem e viveu aqui na dependência do Pai, e uma perspectiva que ele jamais passou em toda a eternidade. Por isso que, mesmo sendo Deus, ele aprendeu a obediência. E nós que temos a vida de Cristo, nós também temos esse privilégio, porque nós não podemos ver isso como um fardo, nós temos esse privilégio de nós estarmos também aprendendo a obediência, aprendendo a ser dependente de Deus. Mas uma coisa que deve estar claro, né, em nossa mente, em nossos corações, é que nós podemos e nós temos esse direito de ter essa vida, de estar em dependência, e nós temos essa capacidade, primeiro porque somos habitados pelo Espírito Santo, que nos capacita a viver da maneira como Deus quer, principalmente porque é o Espírito Santo que nos capacita a entender as verdades de Deus, que uma pessoa sem o Espírito não tem como. Né? Tudo que a gente aprende é por meio do Espírito Santo e não pelo nosso intelecto natural, porque aquilo que concerne a nossa velha natureza, ela é inimiga de Deus, a gente só aprende através da nova. Então, a gente precisa pensar e entender que nós temos essa capacidade de podermos viver em obediência e em dependência a Deus. Então, se Deus nos deixa aqui na Terra, é justamente para a gente provar e a gente viver essa experiência da obediência e da dependência. Como Cristo, que é o nosso maior exemplo, ele também aprendeu aqui na Terra. Porque, irmãos, existe um lado que envolve a soberania de Deus e envolve também e também tem um lado que é importante também, que é a nossa responsabilidade. Infelizmente, as pessoas tentam trazer teorias para tentar desvincular as duas coisas, desmerecer um lado para enfatizar o outro. Só que na palavra de Deus é bem claro que os dois lados são importantes. Deus ele deixa bem claro a sua soberania, quer seja na obra consumada, na eleição daqueles que pertencem à igreja. Nós sabemos que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, como diz lá em Efésios 1. E também tem um versículo em Filipenses que fala que Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Em Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus, em nenhum momento, né, ele gosta de enfatizar a sua soberania sobre nossas vidas, para mostrar o quão poderoso ele é, né, e ao mesmo tempo amor, porque a gente percebe, quanto mais a gente vive, a gente percebe que nós não merecíamos tudo isso, mas Deus, em sua soberania e sua graça, aprove a ele nos chamar para sermos um povo primogênito, ou seja, um povo de destaque comparado aos privilégios que outros não tiveram, não têm, que é o que concerne os privilégios da Igreja de Deus, né? A começar pelo privilégio de nós sermos filhos de Deus, né? É algo muito próximo. É o mais próximo que uma criatura pode chegar de Deus, né? Sermos da família de Deus, ainda mais como filhos amados. Só que Deus também, além de sua soberania, irmãos, ele mostra com esse assunto aqui que nós estamos vendo, da questão de entender do porquê que Deus ele nos deixa aqui na Terra, ainda com essa velha natureza, e de nós passarmos por situações
que muitas vezes são frustrantes por causa de nossas falhas, é para nos mostrar a importância de nós dependermos dele e também de nós exercitarmos a nossa responsabilidade de viver para Deus. Porque, irmãos, por mais que a gente entenda a soberania de Deus, a gente precisa entender também que nós não somos robôs. A gente entende a nossa responsabilidade e Deus quer que a gente exercite isso também. Então, ao mesmo tempo que Deus fala que é Ele que opera o querer e o efetuar, quando a gente vai, por exemplo, lá em Efésios 5, capítulo 5, perdão. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1. Aqui, ó, já chega o lado da responsabilidade do cristão perante a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aí o apóstolo Paulo coloca como filhos amados, mas a gente realmente está nesse lugar como filhos amados, é o que somos. Então a gente pode, deve e pode ser imitador de Deus, porque a gente é filho de Deus. E o filho é parecido com o seu pai, não é isso? Então ele pede aqui o exercício de nossa responsabilidade e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí o capítulo vai prosseguir, né, com ações que nós devemos deixar, que isso envolve ações da nossa velha natureza, a prostituição, impureza, avareza, torpeza, pavoices, chocarrices, né, fornicação, avareza, enfim, idolatria. Por quê, irmãos? É o que o irmão Bruce está trazendo nesse texto. Embora nós somos nova criação de Deus, a gente ainda carrega o pecado do singular, que inclusive foi um assunto que a gente, por esses dias, estudou, não é? O pecado é a raiz que faz dar frutos, que são os pecados. Então, o pecado ainda está em nós, que isso envolve a nossa carne. Então, se a gente dá lugar à carne, à velha natureza, ela vai se mostrar em nossas vidas, de diversas formas. Mas quando a gente dá lugar a Cristo, que é o seu lugar de direito em nossas vidas, né, que também é um termo chamado cheios do Espírito Santo, né, o que é estar cheios do Espírito Santo? É deixar o Espírito dominar a sua vida. Mas isso exige a nossa responsabilidade de nós andarmos em comunhão com o Senhor, andar ligado aos pensamentos de Cristo, que aí é o que fala lá em Gálatas 5,16, que a gente viu, não é? Andarmos no Espírito. Então, Deus pede para a gente andar. Então, a gente precisa exercitar esse ponto da responsabilidade nossa, para que a gente possa deixar o Espírito dominar a nossa vida. E com certeza o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai se alegrar com isso, e nós também vamos ganhar com isso, porque a gente vai estar desfrutando de tudo isso. Desfrutar de andar em comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos, de aprender cada dia mais as suas verdades, que é o que Satanás, infelizmente, tenta atrapalhar. Satanás, ele sabe que não pode impedir os planos de Deus. Aqueles que foram eleitos vão ser salvos, não tem jeito, porque o que Deus faz, nem Satanás não tem poder, né? Lá em Mateus 16, Cristo fala da igreja. Deixa eu ver como é que o Senhor fala. Mateus capítulo 16, verso 18. Isso aqui envolve a soberania de Deus, não é isso? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou do Hades, não prevalecerão contra ela. Porque, irmãos, é o nosso descanso no Senhor Jesus, né? É o nosso descanso em Deus. De que o que ele edifica, Satanás não destrói. Então, nós podemos descansar em nossa salvação, porque nós somos pedras vivas
né, do Senhor, ele que nos colocou, que nos acrescentou à igreja, como diz em Atos 2. Então, sobre essa ação de Deus, nós descansamos nessa fé, nessa obra dele. Mas no que concerne a nossa responsabilidade, que é o desfrutar dessas verdades, aí Satanás é o que ele trabalha para atrapalhar. Porque como isso concerne a responsabilidade do cristão, ele tem tentado atrapalhar isso. E por isso que, infelizmente, muitos de nossos irmãos não desfrutam dessas verdades e acabam não tendo o gozo, mesmo aqui na Terra, mesmo vivendo aqui na Terra, ele não tem o gozo de pertencer a Cristo e de conhecer as verdades. Então, é uma coisa que a gente, para a glória do Senhor, a gente precisa exercitar isso. A gente precisa aprender as verdades, só que aprender não intelectualmente apenas. O sentido intelectual é importante de conhecer, mas Deus quer que a gente viva a verdade. Ou seja, que a gente se afeiçoe, que a gente coloque sentimentos positivos nessas verdades, para que a gente possa desfrutar, aprender mais do Senhor, com conhecimento, né, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas se afeiçoando às verdades também, e não apenas conhecer friamente. Até aqui. Essa parte aqui o irmão fala assim: a eficácia da libertação prática do poder do pecado será encontrada na medida em que andarmos no Espírito e comunhão com o Senhor. A gente pode provar a libertação da velha natureza que nos dominava antes de nós termos crido no Senhor, né? Estávamos ainda na incredulidade, éramos dominados por essa velha natureza. Hoje, depois de crer, nós podemos provar que nós fomos libertados. De que maneira? Andando no Espírito, em comunhão com o Senhor, como está aí. A gente pode atestar isso aí, comprovar em nossa vida mesmo. E o que seria estar andando no Espírito? Andar no Espírito é se ocupar com todos os assuntos concernentes a Cristo. É estar em comunhão. Comunhão é ter algo em comum. Então, andar no Espírito são todos os assuntos que nos é apresentado na Palavra de Deus, a sã doutrina, estarmos orando, estarmos com os irmãos, se os irmãos participam de assembleia, estar nas assembleias. Ou seja, ocupar o máximo que a gente puder nas coisas do Senhor. Pensar nas coisas do alto, como fala lá em Colossenses capítulo 3. E dessa forma, o nosso pensamento, o nosso falar, as nossas ações serão dirigidas pelo Espírito. E sendo dirigida pelo Espírito Santo, a gente não vai estar se preocupando em fazer as coisas que é da carne. Ou melhor, a gente vai ter até repugnância a respeito das coisas da carne. E dessa forma a gente já pode desfrutar, como o irmão até está falando aí, Michel, pode desfrutar dessa libertação que o Senhor nos deu, da velha natureza que existe aí em nós. Provar um pouquinho do que seremos perfeitamente lá no céu, né? Na presença do Senhor. A gente pode provar isso aqui. Mas existe essa questão, né? Como tem em Gálatas 5,16. É necessário andar no Espírito. Andando no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. É bem enfático isso aí. Se andarmos no Espírito, não vamos cumprir. Se não estamos andando no Espírito, fatalmente vamos cumprir com aquilo que a carne está em nós ainda e
e vai nos afetar, vai nos influenciar e nós vamos transparecer aquilo que é da carne, né? O fruto, as obras mais, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas. Vou colocar aqui. Tem uma listazinha pequena, né? A partir daqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, se a gente está declinando para o Espírito Santo, a gente vai fazer a vontade do Espírito Santo. Não existe meio termo nessa questão. Se não estivermos andando no Espírito, fatalmente vamos andar na carne. Porque aqui está dizendo que o Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que a gente não faça a vontade de um ou do outro. Então, se nós não estivermos andando no Espírito, a gente vai fazer a vontade da carne. Se estivermos andando no Espírito, vamos fazer a vontade do Espírito. E aqui diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, pela lei, né? Paulo diz assim, que ele conheceu o pecado pela lei. Se a lei não dissesse, não cobiçarás, ele aí entendeu, né? Em Romanos 7 ele fala isso. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, tudo isso aqui, né? Essa lista. Então, se a gente quiser provar um pouco do caráter de Cristo, né, em nossa vida, é necessário ter comunhão com o Senhor, andando no Espírito, se ocupando com as coisas que são de Cristo. Tem uma edição da revista O Cristão, lá no site do Verdades Vivas, em que o tema é Guerra Cristã. Inclusive, sugiro aos irmãos baixarem e lerem, né, pelo menos um artigo a cada momento, porque a revista são vários artigos de irmãos, em sua maioria do século XIX, em português, e aí é um compilado de um assunto só, que nesse caso é sobre a guerra cristã. E aí a leitura desse texto, eu vendo esse assunto, eu lembrei justamente dessa revista, porque essa questão da nossa velha natureza, que a gente viu aqui em Gálatas, que a carne cobiça contra o espírito, mostra a guerra que acontece no que tem a ver com as nossas duas naturezas. Mas é importante, irmãos, a gente perceber o seguinte, nós não temos, a gente não luta, a gente não toma frente nessa questão, a gente não pega a espada e vai para a luta. Nós agimos, o que Deus pede de nós é seguirmos, né, o nosso Senhor Jesus, é estar em comunhão, porque quando isso acontece, o Senhor, ele toma a frente na guerra, vamos dizer assim, que inclusive é o que o Senhor Jesus mostra, né, como Jeová no Antigo Testamento, a soberania que ele tinha, porque há muitas passagens que falam que Israel ia para a luta, mas quem dava a vitória era o Senhor, não eram eles que conquistavam a vitória. Inclusive o Senhor falava que eles iriam vencer, porque era o Senhor que estava falando que ia vencer. Não era por causa da força de Israel, não era por causa de nada. Até porque o número, tem passagens que falam que o número de Israel na guerra era bem menor do que a outra nação inimiga. Só que quando o Senhor decreta que Israel que vai ser vitorioso nessa guerra, assim vai ser.
É ele que dá a guerra. Inclusive, tem até em Salmos, Salmo 127, verso 1, mostra a soberania de Deus no que concerne a guerra. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Então, esse princípio mostra que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque se o Senhor não protege, se o Senhor não está na frente, certo não vai dar. Então, irmãos, a gente deve se tirar essa equação de achar que quem tem que tomar frente somos nós. Não, quem toma frente é o Senhor Jesus. E a gente sabe que a nossa guerra, qual é Efésios, não é isso? Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, verso 12. Essa passagem, enquanto lá aquela passagem de Gálatas que a gente leu, é falado uma orientação que a gente tem que ter de andar no espírito e não na carne. Mas aquela situação ali é principalmente para o cristão que está deixando a carne deixar dominar a sua vida. Por isso que Paulo deu aquela orientação. Mas aqui em Efésios 6, aqui não está falando de uma condição que o cristão está e que está precisando corrigir. Essa passagem dessa luta, ela é algo natural. Todo cristão passa por isso. Porque, irmãos, a gente aqui no mundo, nós estamos enfrentando uma guerra. Isso precisa deixar bem claro para a gente. Nós estamos numa guerra. Porque fala em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É muito inimigo, é muita coisa, né, irmãos? E aí, somando, Gálatas fala da carne, aqui já fala de toda uma equipe aí que está trabalhando, né, para nos derrotar nessa guerra. Só que a gente não deve temer, porque nós podemos estar firmes, porque, irmãos, quem está à nossa frente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor pede que a gente se coloque num lugar de obediência, que a gente permita o Senhor tomar a nossa frente nessa guerra. Entenda aqui que eu não estou falando de algo que envolve posição, porque nós estamos em Cristo e isso não vai mudar. Eu estou aqui, estou citando no aspecto de condição, na situação que envolve a nossa responsabilidade de deixar o Senhor dominar a nossa vida. Essa questão, né, de ser cheios do Espírito Santo, de andar no Espírito. É isso que o Senhor pede para nós. Porque aí fala no 13, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui, irmãos, fala o seguinte, a verdade, o objeto da verdade, ela está lá, pois é verdade. Mas o Senhor quer que a gente pegue e aplique para nós. Isso envolve a nossa responsabilidade de viver nessa verdade. E é nessa guerra, a gente faz o que? A gente ora, que é o que o versículo ali 18, né, Dal? Desce lá de novo, por favor. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Tá vendo, irmãos? Orar. A nossa espada é a palavra de Deus, não é para a gente pegar a espada e ir para frente, é o Senhor que fica à frente.
Então, eu quis falar isso para mostrar para a gente que a gente não luta, não é a gente que vai à frente, é o nosso Senhor. Então, a gente descansa nessa guerra, a gente não precisa ter medo da guerra. É só a gente se sujeitar ao nosso líder, ao nosso Senhor. Porque, com certeza, nós estarmos nessa condição de deixar o Senhor tomar frente, Ele com certeza vai tomar as rédeas. E nós não iremos nos desanimar em meio aos nossos inimigos, que são 3, né? A carne, que é o foco do nosso assunto de hoje, o mundo e Satanás. Mas a gente não se enfraquece, a gente não desanima, nem fica com medo disso tudo, porque nós temos um Senhor que está à frente. E Ele só quer que a gente se sujeite a Ele. Essa questão da soberania do Senhor, do poder que o Senhor tem, isso até mesmo é apresentado nos evangelhos, né? A gente está vendo aqui que em Efésios existe uma batalha espiritual, né? Como o irmão está falando. E a nossa luta, o 12 aqui, é porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Aí vem aqui todos esses inimigos espirituais, né? Principados, potestades, príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E antes também diz assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Além do diabo, tem todos esses daqui também, né? Os principados, potestade, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. E o Senhor, Ele é poderoso contra todos esses daí. Nenhum deles tem a menor chance. Por isso que o irmão está falando é questão de nós confiarmos no Senhor. Em Mateus, capítulo 8, no final de Mateus, a gente conhece essa cena aqui. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, né, que é Gergesenos, saíram-lhe ao encontro. Isso aqui é o Senhor Jesus com seus discípulos, saiu de um lugar e chegou nessa província aí. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. Aqui é agora a questão. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Olha que os demônios aqui estão se sujeitando ao Senhor. Eles estão rogando ao Senhor, fazendo pedido ao Senhor para que Ele permita, tem que existir a permissão do Senhor, para que eles entrassem na manada de porcos que tinha ali, naquela província. E Ele lhes disse, o Senhor disse aos demônios: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os demônios acharam que ia se sair numa boa, né? Mas os porcos morreram, né? Eles não têm chance nenhuma. Eles tiveram que se sujeitar. Aqueles 2 homens foram salvos, né? Eles foram libertos daqueles demônios que estavam dominando o corpo deles. Os demônios, quando ouviram o Senhor chegando, eles mesmos foram em contra do Senhor. Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó. E tendo chegado o Senhor a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Eles vão se sujeitar ao Senhor. Então, quem está conosco é maior que tudo, maior que todos. E aí cabe a nós agora ter confiança realmente. É como o irmão Michel está falando, né? E é muito interessante a gente ver que o Senhor é soberano. Que a gente não consegue medir de maneira alguma o poder de Deus. É por isso que a gente deve realmente ficar descansado no Senhor, porque Ele é muito poderoso e não há como nós medirmos tanto o amor dele por nós, mas também o poder que ele tem, que é uma característica intrínseca da sua pessoa. Só para comentar aqui, irmãos, rapidinho, eu não vou nem desvirtuar do assunto, porque o assunto é o Senhor. Esses dias mesmo eu fiquei maravilhado, porque eu vi uma foto que não sei se os irmãos viram, que a NASA lançou com um novo telescópio, que consegue captar com muito mais exatidão o universo. E aí a foto foi lançada, e depois eu descobri que cada pontinho que eu estava achando que eram estrelas, na verdade eram galáxias. E galáxias têm bilhões de estrelas. E estrelas maiores que as outras, inclusive maiores do que o Sol, inclusive. Então, ou seja, inclusive a captação da foto deu a 13 bilhões de anos. Ou seja, um universo bem antigo mesmo. E aí, vendo aquela foto, eu fiquei assim, maravilhado, eu fiquei muito reflexivo, pensando na glória de Deus como Criador. Inclusive, eu fiquei fascinado pensando o seguinte, se a criação dele dá esse aspecto de infinito, porque homem nenhum consegue chegar, né, no final do espaço, do universo, é muito grande. Então, se a criação é assim, imagina a glória do Criador, né? O artista que criou tudo isso. E aí eu fiquei meditando nessas coisas e pensando o quanto que Deus, em tudo que ele faz, são coisas grandiosas que não tem como medir. E aí eu tratando aqui da glória de Deus como Criador, mas também tem a sua glória como Redentor. A gente também não consegue medir a obra consumada que ele fez na cruz. O que é que foi para Deus aquela obra? A gente vai viver uma eternidade para aprender cada vez mais, porque não tem como, nem a eternidade vai conseguir dar por completo, a gente entender por completo essa obra. A gente desfruta, né? E Deus traz essa perspectiva para a nossa bênção, a bênção do homem, né? Mas é algo grandioso. Então, irmãos, tratando sobre de tudo que Deus faz é grandioso, Deus ele tem todo o poder também, sem limites, para cuidar de nós. E ele cuida de nós, com certeza. Ainda mais, né, nós sendo filhos de Deus. É claro que ele cuida de nós. Nós somos seus filhos, né? Somos lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Nós fomos eleitos, né? Ele teve a graça de ter revelado isso também para nós. Então, assim, Deus nos ama desde a eternidade. Teve até um irmão que falou sobre isso na reunião, né? Também fiquei pensando sobre isso. Quando Deus começou a nos amar, não teve um começo, porque a eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus nos ama desde a eternidade. Então, a gente está falando de um Deus, irmãos, que é grandioso em tudo. Então, quando a gente fala dessa questão da guerra, né, se a gente olha com nossos olhos naturais para o mundo, para a nossa carne, para o nosso eu, a gente desanima, a gente pode ficar com medo, porque são muitos inimigos.
Só que a confiança em Deus, nós devemos ter também sem limites, né? A gente está tratando de um Deus que com certeza nos guarda, que só acontece com nós aqui, conosco aqui no mundo, aquilo que ele permitir, como o irmão Dal mostrou aí, né? Dos demônios pedindo permissão dele para levar para um outro lugar. Tudo é de acordo com sua permissão, que nós temos um Deus soberano. Então é muito importante, irmãos, que com esse entendimento, a gente vive em dependência com ele. Porque com certeza isso nos traz bênçãos, nos traz alegria, né? Da gente poder orar a Deus e levar nossas pendências, né? Levar as nossas fraquezas. Porque estamos numa guerra e a gente precisa do nosso Senhor à frente. Mas se a gente deixa a nossa velha natureza dominar a nossa vida, se a gente deixa o nosso eu dominar e não o Senhor Jesus Cristo, infelizmente nessa condição a gente não desfruta. E a gente, infelizmente, perde essa guerra, né? Perde, entre aspas, porque aqui, lembrando, o foco aqui não é posição, é condição. A gente, infelizmente, perde essa guerra. Como Israel também pecou numa guerra, porque tinha pecado, e isso desagradou ao Senhor. Então, devido ao pecado que estava ali em Israel, eles perderam uma guerra. Mas quando Israel estava ali dependente de Deus, ele vencia todas as guerras, independente do número de guerreiros que tinha na nação inimiga. Porque eles, pela fé, Israel ia pela fé ali, ó, sabendo que o Senhor estava à frente, não importa quem era, não importa se era um filisteu, se era um cananeu, não importa. Deus, se o Senhor falou que vai dar vitória, vai dar. Então a gente precisa, né, viver essa guerra, enfrentar essa guerra, mas deixando o nosso Senhor à frente. Isso é muito importante a gente entender isso. E entendendo a sua grandiosidade, nós temos certeza que a vitória é certa com o Senhor na frente. Um exemplo que eu quero dar para os irmãos é na segunda carta, Apocalipse 2, a carta de Esmirna. A gente vê uma situação que aos olhos humanos é de tristeza, que está dando tudo errado, só que a gente precisa ver todas as coisas, irmãos, na perspectiva de Deus e não na nossa. Aquilo que Deus fala é o que é o certo. E é o que a gente tem que exercitar a nossa mente, de acordo com a mente de Deus. Diz assim, Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa situação aí na igreja de Esmirna realmente estava acontecendo na época que o apóstolo João escreveu essa carta para a igreja. Só que o Senhor, em sua sabedoria, fez com que essas cartas também representassem toda a história da igreja aqui na Terra. E essa segunda carta de Esmirna representa um período da história do testemunho da igreja aqui na Terra, quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos e tirar a vida dos cristãos, né, a morte física, de diversas maneiras, das maneiras mais cabulosas possíveis. Então, aos olhos humanos ali, as pessoas poderiam olhar e achar que
Eles estavam sendo derrotados, né, aqueles cristãos, porque estavam perdendo a vida. Só que aí, irmãos, quando a gente olha na perspectiva de Deus, desses cristãos, o Senhor fala, né, que o diabo vai lançar alguns deles na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas aí passa a orientação do Senhor para esses cristãos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que no caso é o galardão por eles terem sido fiéis. Aqui é no aspecto de condição, lembrando, não tem a ver com posição, porque a posição de Deus, quem está em Cristo não vai um dia deixar de ser. Só que o Senhor orienta esses cristãos para serem fiéis, ou seja, estarem confiantes no Senhor Jesus, de que o que o Senhor está permitindo que eles passassem era para a glória dele, porque ele estava permitindo. Então ele não queria ver esses cristãos desanimados, achando que tudo que estava acontecendo ali é porque tudo estava perdido, e principalmente não imaginar que Deus os abandonou. Porque aos olhos naturais era isso que poderia estar aparecendo. Mas o Senhor dá essa orientação: ser fiel, ser confiante até a morte, e te darei a coroa da vida. Aí vem o questionamento que eu dou para os irmãos. Esses que foram tribulados nesse período histórico, eles perderam a guerra? Não perderam a guerra, porque eles seguiram a orientação do Senhor, ficaram fiéis até o momento de serem mortos. E eles com certeza vão receber essa coroa da vida do próprio Senhor no tribunal de Cristo, porque eles seguiram a orientação do Senhor. Eles venceram a guerra. Então, para nós cristãos, irmãos, o vencer a guerra não é no sentido do vencer como o mundo fala, que no caso é matar a pessoa, né? Destruir a pessoa e eu estar bem aqui nesse mundo, de eu ter o emprego, de eu ter o dinheiro, de eu ter o carro. Não é vencer a guerra nesse aspecto. É vencer a guerra porque eu segui ao Senhor, eu obedeci ao Senhor. No momento em que o mundo, em que a carne, que Satanás, de algum modo, me atacou e o Senhor permitiu, mas aí a gente entender de que, se por acaso Satanás me tocar em alguma coisa, é porque o Senhor permitiu, mas eu vou continuar fiel. Isso é vencer a guerra. Se sujeitar ao Senhor, independente das condições. E é assim que a gente aprende mais do Senhor. Lembra do assunto do porquê que nós passamos por provações aqui na Terra? Para a gente aprender mais do Senhor. Para a gente aprender a ser mais como Cristo. Porque Cristo sofreu nesse mundo. O príncipe desse mundo aqui na Terra, por enquanto, não é Cristo, é Satanás. Então a gente está em terreno inimigo. Mas quando a gente se sujeita ao Senhor, independente das situações, em oração com Ele, a gente vence essa guerra. Como esses fiéis, nesse tempo de perseguição da igreja, como nunca teve na história da Terra, na história da igreja aqui na Terra, passou, né? E eles venceram a guerra como o Senhor nos orientou. Então, isso é muito importante a gente se ater, irmãos. É a gente parar para meditar o que é vencer a guerra, de acordo com a mente de Deus e de acordo com os olhos dos homens, né? O que é que o homem acha que é vencer uma guerra?
Eu passei o link da revista sobre guerra cristã no chat, caso algum irmão quiser separar para ler. Ou copia o link, ou clica logo e salva, cada um faz da maneira que achar melhor. Não havendo mais nenhum comentário, a gente pode estar encerrando aqui. Se algum irmão ainda quiser explanar mais alguma coisa, irmão Heber, irmão Wesley, o Elton, hoje ele falou que ia ficar ouvindo, né? Essa doutrina da libertação do pecado é algo muito precioso porque aponta, como os irmãos estavam falando, em andar em vitória. E Deus quer que a gente ande em vitória aqui nesse mundo, segundo a direção do Espírito Santo. E é interessante que o Bruce Anstey coloca a necessidade da libertação do pecado. Obviamente ele vai explanar, ele vai abordar vários pontos de como isso é atingido, né, mais para frente, mas dá para antecipar que a chave para a liberdade é se considerar morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. E isso só é possível quando realmente, como os irmãos estavam falando, a gente deixa de querer lutar com nossas próprias forças, né, contra o pecado, e descansa nos braços desse Senhor, desse Salvador, que cuidou, fez tudo por nós, e como os irmãos falaram também, continua cuidando de nós, né? Então nós somos mais do que vencedores, né? Paulo vai chegar nessa conclusão lá em Romanos 8, né? Por aquele que nos amou, né? Apenas isso. Então, ok, irmãos. Então a gente finaliza aqui essa parte e vamos passar para o próximo ponto, né? Eu vou abrir aqui, copiar e mandar para os irmãos. Favor e liberdade. Próximo tema que nós vamos estar aqui comentando. Favor e liberdade. Próxima terça-feira, se for da permissão do Senhor, se estivermos aqui, então vamos meditar nisso aí, se assim o Senhor permitir.